Olá para todo mundo que acompanha a gente. Antes de começar, eu queria muito deixar uma bênção divina, sabe, bem sincera e profunda para o dia e para a semana de cada pessoa que nos ouve hoje. Amém. É que a graça e a paz acompanhem a nossa audiência. E olha, todo mundo vai precisar dessa paz para aguentar a montanha-russa emocional que a gente vai explorar neste nosso mergulho profundo. Com certeza. É excelente ter quem nos ouve reunido com a gente para analisar um material tão fascinante. Pois é. Hoje a gente tem em mãos trechos riquíssimos da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, né, combinados com os comentários bíblicos muito profundos do estudioso Alan P. Ross, e tudo isso focado no Salmo 30. Exato. E assim, o que a gente tem diante de nós não é só um poema antigo, sabe? Ou um cântico religioso genérico. A gente está olhando para um documento que registra uma experiência humana extrema. É basicamente um mapa de sobrevivência psicológica e espiritual. E o que torna esse estudo tão cativante é que a gente vai acompanhar a jornada documentada de um homem que foi, do topo do orgulho absoluto. Aquela sensação de invencibilidade, né? Isso, exatamente. Desse topo até o fundo do poço do desespero mais sombrio. E depois, surpreendentemente, ele volta para uma alegria muito contagiante. Mas tem um detalhe nas nossas fontes que me chamou muita atenção logo de cara. Qual detalhe? O título oficial do Salmo 30. Ele diz que é um salmo de Davi e um cântico da dedicação da casa, ou seja, do templo. Mas, tem um problema cronológico muito gritante aí. Davi não construiu o templo. É um problema enorme de fato, porque o fato histórico bem estabelecido, que a gente acha lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, é que o Templo Real de Jerusalém só foi construído e dedicado por Salomão. O filho de Davi. Exato, o filho dele, anos depois que Davi já tinha morrido. Então, assim, Davi não poderia ter escrito um cântico literal para a inauguração de um prédio de pedra que ele nunca viu pronto. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque é como ler uma página de um diário super intenso, cheio de lágrimas e celebrações, onde a data e o local no cabeçalho simplesmente não batem com a história oficial que a gente conhece. Pois é. Isso força a gente a investigar o que realmente aconteceu nos bastidores. E o comentário do Ross ajuda a iluminar esse mistério apontando 3 teorias principais entre os estudiosos. Tá, e quais são? A primeira teoria que o Ross apresenta é que a palavra hebraica para templo ou casa pode, na verdade, se referir à tenda, o tabernáculo provisório. Ah, onde Davi colocou a Arca da Aliança, né? Isso, aquele evento imenso que está lá em 2 Samuel 6. A segunda possibilidade é que esse subtítulo seja uma designação litúrgica. Como assim, um título adicionado depois? Exatamente, um título adicionado séculos depois, porque o cântico passou a ser usado na dedicação de outros edifícios, tipo na reconstrução de Jerusalém na época de Esdras ou Neemias. Faz sentido. Mas olha, é a terceira teoria que o comentário do Ross destaca como a mais intrigante. E é ela que dá todo o peso emocional porque a gente lê. Nossa, e qual é essa terceira opção? É a teoria de que este cântico foi escrito para a dedicação do local do futuro templo, o terreno em si, sabe? Antes mesmo de ter qualquer parede levantada. Caramba, só o terreno. E isso aconteceu num contexto dramático detalhado lá em 1 Crônicas 21. Aconteceu logo após uma terrível praga que devastou a nação de Israel. Espera. Então Davi está escrevendo um salmo de gratidão no rastro de uma epidemia catastrófica. Exatamente. Nossa, isso muda completamente a atmosfera da leitura. A gente não está falando de um corte de fita comemorativo, com banda tocando e confetes. De jeito nenhum. A gente está falando de um cenário de catástrofe nacional. Mas como um líder chega ao ponto de acionar um desastre dessa magnitude? Se conectarmos isso ao quadro geral, a mudança de tom é drástica. E a resposta é bem assustadora, na verdade. A praga ocorreu porque Davi decidiu fazer um censo militar do povo. Um censo? Tipo, contar as pessoas? Isso. E no mundo antigo do Oriente Médio, você só conta aquilo que você possui. E o rei de Israel não era o dono do povo. Deus era. Ah, entendi. Então, ao fazer esse censo militar, Davi estava agindo por puro orgulho. Ele queria medir o próprio poder militar, a grandeza dele, sabe? O tamanho do próprio braço forte. Exato. Essa atitude de independência total atraiu a disciplina divina.
O resultado foi uma praga que causou a morte de cerca de 70 mil israelitas em poucos dias. 70 mil pessoas. Nossa, é um número inimaginável para a época. O peso de saber que uma decisão baseada no próprio ego causou a morte de dezenas de milhares de cidadãos. Deve ter sido esmagador. Totalmente esmagador. E foi só depois desse desastre, sabe, quando Davi viu a destruição e se arrependeu profundamente, que ele foi instruído a comprar um terreno específico. A era de Ornã, certo? Isso, a era de Ornã. Ele construiu um altar ali, ofereceu sacrifícios, e o fogo desceu do céu, marcando aquele lugar exato como o futuro local do templo de Salomão. Então, se o Salmo 30 foi escrito para dedicação desse altar, naquele terreno específico, não é só uma musiquinha feliz de inauguração. Não, de forma alguma. É o choro aliviado, exausto e supercarregado de remorso de um sobrevivente. Isso é arrepiante. Entender que o contexto envolve uma praga causada pelo orgulho do próprio autor muda a nossa lente completamente. Uhum. Isso obriga a gente a olhar para o estado mental de Davi antes dessa queda monumental. O que passava na cabeça de alguém para agir com tanta arrogância, né? No versículo 6, a gente vê uma declaração impressionante. O que ele diz? Davi confessa, eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Nossa, esse versículo é o cerne psicológico do problema. E o Ross faz uma análise textual brilhante aqui. Sério? Uhum. Que o hebraico diz? A palavra hebraica que a Bíblia de Estudo NAA traduz nesse contexto de prosperidade e segurança carrega o sentido muito específico de uma facilidade descuidada. Facilidade descuidada. Davi não estava só num momento bom da vida. Ele estava tão confortável, com tantas vitórias militares no currículo, que se tornou negligente. Ele sentiu que a posição dele era inabalável por causa da própria força, né? Da própria estratégia. Exatamente. Aparentemente, na cabeça dele, o sucesso justificava a autossuficiência. Ele esqueceu completamente da necessidade de confiar no Senhor e caiu nessa armadilha letal da autoconfiança. E, é uma armadilha incrivelmente moderna, se a gente parar para pensar. Com certeza. Trazendo isso para uma realidade mais próxima de quem nos ouve. Eu comparo essa facilidade descuidada à trajetória de um empresário de sucesso, sabe? Ou uma CEO de uma grande corporação de hoje. Uma ótima analogia. A pessoa constrói um império, os lucros estão batendo recordes, a mídia elogia a visão estratégica dela o tempo todo, e de repente... Ela acredita que a montanha de sucesso dela é invencível. Isso. E que foi construída inteiramente pelas próprias mãos. Ela começa a achar que é o próprio intelecto que sustenta o mundo dela. Esquece da verdadeira fundação das pessoas ao redor e, no contexto do texto bíblico, de Deus. Uhum. E como as fontes descrevem o que acontece quando a realidade bate a porta e essa proteção invisível é removida. A resposta divina à arrogância descuidada de Davi foi imediata, pedagógica e bem severa. O versículo 7 diz que, antes, quando Deus o favorecia, ele fez com que a montanha de Davi permanecesse forte. E a montanha aí é uma figura de linguagem, né? Sim, clássica no Antigo Oriente para representar a força de uma posição, o reino, aquela estabilidade inabalável. Mas quando Davi assumiu o crédito por essa montanha e abraçou a independência arrogante, Deus agiu. O que o texto diz? O texto diz simplesmente que Deus escondeu o rosto. Sabe, lendo isso superficialmente, esconder o rosto pode soar só como se Deus tivesse ficado chateado e olhado para o outro lado. Tipo alguém que te ignora na rua. Parece simples. Mas, teologicamente falando, dentro da poesia hebraica dos Salmos, isso é muito mais aterrorizante do que parece, não é? Absolutamente aterrorizante. Esconder o rosto é uma expressão idiomática que significa a remoção ativa da bênção e da presença protetora de Deus. Nossa! Não é uma atitude passiva, é a suspensão intencional da graça que mantém as coisas funcionando. É como se Deus fosse aquela peça fundamental na base de um jogo de Jenga. Davi olhava para a torre gigante e achava que ela se mantinha em pé pela própria gravidade e arquitetura. Exato. Quando Deus esconde o rosto, ele simplesmente retira a peça base. A integridade estrutural era inteiramente de Deus o tempo todo, e Davi achou que era dele. Quando a peça sai, a montanha desmorona. Uma analogia perfeita. E o resultado dessa remoção da fundação é descrito por Davi logo em seguida com uma franqueza brutal.
Ele diz, fiquei logo com medo, ou fiquei aterrorizado. O choque de realidade foi instantâneo, né? Instantâneo. A ilusão de segurança evaporou em 1 milissegundo quando a proteção real foi removida. E quando a montanha imaginária de autoconfiança desaba, a queda é vertiginosa. E isso leva a gente para a transição da narrativa. O texto mergulha na reação de Davi no momento desse terror absoluto. Quando a praga estava matando milhares de pessoas por causa dele, né? Isso. Ele percebe que a força dele era uma miragem letal. E ele desce, figurativa e literalmente, para as profundezas do desespero. O que é fascinante aqui é o peso do vocabulário usado para descrever esse poço de desespero. Nos versículos iniciais e na retomada que ele faz mais à frente, o texto usa palavras muito densas da teologia hebraica. Como o quê? Davi fala sobre ser levantado das profundezas, menciona que a alma dele foi tirada da sepultura, que ele foi resgatado do Sheol, o abismo, o reino dos mortos. Ele está descrevendo um resgate de uma morte absolutamente iminente. E o comentário do Ross sugere que essa morte iminente pode ter algumas camadas diferentes de interpretação, certo? Não é necessariamente só o risco de morrer na guerra. Exato. O comentário aponta que essa linguagem do abismo pode ser uma referência a uma doença física literal extremamente grave. Ah, talvez o próprio Davi estivesse às portas da morte como resultado pessoal da praga que ele provocou? Pode ser. E por outro lado, pode ser uma expressão hiperbólica, figurativa, do terror absoluto e do remorso interno que estava consumindo ele. Imagina a pressão psicológica esmagadora. Saber que o seu senso fútil, a necessidade de massagear o próprio ego, acabou de custar a vida de 70 mil compatriotas. Pois é, esse nível de culpa para um líder que amava o povo, com certeza faria ele sentir que estava vivo, mas já descendo ao mundo dos mortos, incapaz de respirar sobre o peso do erro. E a reação de Davi no meio de todo esse pânico é fascinante. Na verdade, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Por quê? Porque quando ele está se sentindo à beira da sepultura, ele não apenas chora pedindo pena, ele não se encolhe em silêncio. Ele entra numa espécie de negociação audaciosa com Deus. O versículo 9. Isso. Ele faz uma pergunta retórica diretamente aos céus. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? É um argumento incrivelmente lógico, inserido de forma afiada no meio de um colapso emocional total. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo por um segundo. Isso não soa incrivelmente manipulador? Como assim? Ele tá usando quase uma lógica de negócio, sabe? Ou achando uma brecha de contrato. Ele argumenta que a destruição dele não traria benefício prático nenhum para a economia do reino divino. Pessoas mortas viram pó, e o pó não canta. É uma estratégia muito ousada. Ele está essencialmente dizendo ao Criador do Universo: olha, de uma perspectiva puramente de retorno sobre o investimento, uma pilha de pó é um péssimo negócio. Você precisa de mim vivo para fazer assessoria de imprensa. É uma ótima forma de colocar isso. O comentário do Ross avalia isso como uma demonstração legítima de fé, ou Davi estava só desesperado jogando qualquer carta que tinha? Isso levanta uma questão importante sobre como as pessoas no antigo Israel entendiam o relacionamento com Deus. O Ross aponta que essa audácia não é vista como uma manipulação egoísta. Não. Não. Na verdade, revela o nível profundo de intimidade e compreensão pactual que Davi tinha com o Senhor, mesmo no momento de falha mais vergonhoso. Ah, entendi. O raciocínio por trás dessa oração se baseia na premissa teológica firme de que Deus ativamente deseja o louvor consciente das suas criaturas. Então ele está alinhando a sobrevivência dele com a agenda de Deus. Exatamente. A salvação aqui não é só para o alívio físico de Davi, para ele poder voltar a ter uma vida confortável. O propósito utilitário divino da preservação da vida é para que a glória e a fidelidade de Deus continuem sendo anunciadas publicamente na terra dos viventes. Porque o pó do túmulo é silencioso, né? Isso. O livramento que ele pede tem um objetivo maior: impedir que a morte silencie a adoração que Deus merece receber no mundo. E a parte impressionante é que, de acordo com o texto, essa lógica pactual misturada com o arrependimento sincero na era de Ornã funciona. A negociação é aceita. O lamento ao ouvido. Sim.
A disciplina rigorosa que causou a praga não foi a palavra final sobre a vida de Davi. A libertação foi. E essa transição abrupta do terror para a graça cria a poesia que talvez seja a mais memorável de todo esse capítulo. Sem dúvida. O contraste que o autor estabelece entre a disciplina temporal e a restauração divina é belíssimo e se manifesta de duas grandes formas. Quais são? Primeiro, a gente tem a transformação da percepção do tempo e da ira. O versículo 5 proclama: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lindo demais. O contraste magistral aqui mostra a natureza limitada e focada da disciplina corretiva de Deus em oposição direta à vastidão e permanência da sua graça e favor. É uma questão de proporção, não é? Com certeza. Quando a gente está no meio de uma noite escura de desespero, ou no meio de uma praga nacional, as horas parecem intermináveis. A dor distorce o nosso relógio interno. Mas a poesia puxa a lente para trás e lembra a gente da proporção real das coisas na perspectiva divina. O momento rápido da ira versus a vida inteira do favor. Exato. E o texto menciona uma segunda grande transformação logo depois. Como ela acontece? A segunda é uma transformação física, sensorial e profundamente emocional, lá nos versículos 11 e 12. Davi passa a usar uma terminologia forte de ocasiões festivas. Tipo festa mesmo. Sim, ele declara que Deus transformou o pranto fúnebre em dança alegre, que Deus ativamente tirou o pano de saco dele e o vestiu de alegria. Para quem da nossa audiência que não está familiarizado com as práticas do Oriente Médio Antigo, é bom a gente explicar o que era o pano de saco. Não era só uma roupa velha. Ah, bem lembrado. Era uma vestimenta feita geralmente de pelo áspero de cabra, era espessa, escura e incrivelmente desconfortável, pinicava a pele. Usar pano de saco era uma forma de privação sensorial deliberada. Era uma demonstração pública, física e inegável, de humilhação e luto extremo. Todo mundo que olhasse para o rei saberia que ele estava quebrado por dentro. Exatamente. E é por isso que a metáfora da transformação é tão poderosa. A tristeza não só evaporou silenciosamente, aquele peso áspero, incômodo e público do luto foi ativamente retirado. E substituído por uma celebração física vibrante, a dança e as vestes coloridas da alegria. Então, o que tudo isso significa? Qual é o ponto de chegada de toda essa oscilação dramática de cenários? Como assim? A gente começa acompanhando um homem no auge do orgulho, confiando na montanha inabalável. Em seguida, ele comete um erro catastrófico, é esmagado pelo peso da disciplina e das mortes ao redor, negocia a própria existência argumentando que o pó não canta e, de repente, está dançando freneticamente, livre do pano de saco. Qual o objetivo prático de deixar um registro de tudo isso? O objetivo está na conclusão declarada do próprio Davi. E o comentário do Rosa é bem categórico nesse ponto. Ele aponta que toda libertação que uma pessoa de fé experimenta deve, obrigatoriamente, dentro dessa teologia, gerar uma expressão completa e pública de louvor. Não pode ficar calado, né? De jeito nenhum. O versículo 12 revela o propósito final do resgate. Para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. A dor extrema documentada aqui não termina simplesmente num alívio silencioso. Aquele suspiro particular de ufa, que bom que o perigo passou. Isso. Ela não termina aí. Ela termina numa festa vocal. Num compromisso eterno de gratidão que se recusa a ficar calado, porque o silêncio seria um retorno à negligência. Como se o Ross estivesse enfatizando que a libertação exige um testemunho barulhento. A cura espiritual e física detalhada nesse salmo não é dada para que o autor volte àquela facilidade descuidada do começo, sentado no palácio admirando o próprio exército. Precisamente. O propósito do livramento é catapultar ele para um estado de dependência e adoração perpétua. Nossa! Se sintetizarmos toda a jornada do Salmo 30 através das lentes do Ross, a gente vê o arco completo da fragilidade humana frente à soberania. A jornada não pula o sofrimento, ela atravessa. Ela vai bem no meio, né? Sim. Começa com a prosperidade que gera um orgulho negligente. Passa pelo terror paralisante da disciplina corretiva, quando a fundação desaba.
e culmina no amanhecer de uma alegria que ele sabe ser imerecida, mas que cumpre a função de devolver ele à configuração original, ser um instrumento ativo de louvor. É, de fato, uma anatomia incrivelmente detalhada de como o ser humano quebra, reconhece os limites da própria força e é refeito por uma graça que é muito maior que os próprios erros. E para todo mundo da nossa audiência que está acompanhando essa análise detalhada com a gente hoje, eu queria encerrar com um pensamento provocativo. Qual? Algo bem prático para cada um levar e refletir ao longo do dia. Se a gente olhar atentamente para a mecânica de tudo o que aconteceu aqui, o momento de maior alegria autêntica e a dança mais efusiva na vida de Davi só existiram porque ele precisou ser violentamente quebrado daquela autoconfiança letal. É uma verdade dura, mas real. Se a montanha imaginária do orgulho dele não tivesse desmoronado, ele jamais teria conhecido o alívio profundo do resgate. Sem o colapso das defesas que ele mesmo construiu, não haveria alegria indescritível da restauração. Com certeza. Isso me faz pensar bastante. Será que os nossos próprios choros que duram a noite não têm um propósito maior? Será que os nossos momentos de crise severa, onde todas as nossas falsas seguranças e facilidades descuidadas desabam e a gente percebe que não tem um controle de nada, não são os preparativos essenciais para construirmos uma base de alegria autêntica que não desmorona pela manhã? Fica essa reflexão sobre o que as noites escuras podem estar construindo em nós. É uma excelente reflexão. E com esse pensamento profundo, a gente vai fazer algo diferente agora. Chegamos ao fim deste nosso estudo, dessa análise das palavras hebraicas e contextos por trás desse texto fascinante. No entanto, a experiência sonora não termina aqui. Não mesmo. Nós convidamos toda a nossa audiência a não se desconectar agora. Na sequência exata da nossa fala, este áudio vai continuar com um louvor cantado, uma música que é diretamente baseada e inspirada nas palavras imortais e emoções do Salmo 30 que a gente acabou de explorar. Que maravilha. Nós convidamos cada um que nos ouve a aproveitar esse momento para continuar em comunhão e devoção a Deus. Onde quer que vocês estejam agora, fechem os olhos, reflitam na graça imerecida que detalhamos hoje. Deixem que a verdade absoluta de que a dor é temporária, mas a alegria que vem pela manhã é eterna, penetra no coração de vocês. Permaneçam em sintonia, adorem junto com a música que vai tocar a seguir e que uma paz profunda acompanhe a todos. Até a próxima. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me exaltaste. E não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Fizeste a minha alma subir do abismo quando eu chegava ao fim. Na vida do cristão, às vezes o abismo parece o destino final. A doença, a dor, o peso das falhas, a força do mal. Na minha prosperidade eu disse, jamais serei abalado. Mas tu escondeste o teu rosto, Senhor, e eu fiquei perturbado. O nosso orgulho nos cega, achamos que a força é nossa, até que o chão desaparece e a gente cai na cova. Aí a gente grita que proveito há no meu sangue, acaso o pó te louvará? Ouve, Senhor, tem misericórdia, vem me ajudar. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, deem graças
graças ao seu santo nome e enxuguem os prantos, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A escuridão tenta roubar a nossa fé, mas o sol da justiça já está de pé. A noite escura da alma não é o nosso lugar final. A graça de Jesus Cristo vence todo o mal. O choro é real, mas ele tem hora pra acabar. Quando a manhã do meu Senhor enfim despontar. Tu converteste o meu pranto Em dança, em dança tiraste a minha roupa de luto. e me vestiste de alegria. A cruz era de morte, mas a tumba está vazia. A noite foi de choro, mas hoje é o nosso dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A escuridão tenta roubar a nossa fé, mas o sol da justiça já está de pé. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças em qualquer vale. Eu te darei graças para sempre. A alegria chegou. O luto virou festa. Obrigado, Jesus.